Pessoal, então é um prazer, eu agradeço o convite, o honroso convite, é um prazer participar dessa discussão que só engrandece aqui o cuidado com os pacientes. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, né? Fazer para engrandecer o crescimento, o conhecimento conjunto, né? Tanto da parte clínica quanto da parte cirúrgica. Eu vou falar inicialmente sobre algumas técnicas do tratamento dessa lesão, que é o tumor de Klatskin, e depois vou falar sobre as complicações mais comuns cirúrgicas das pós-hepatectomias. Bem, pessoal, aqui, como nós podemos ver, a unidade funcional hepática e o fígado é a grande usina do corpo humano. O fígado é o maior órgão sólido do nosso organismo, né? É responsável pelo ciclo da ureia e detoxificação da amônia, né? Prevenindo a encefalopatia. Função imune, né? Tem as células de Kupffer que filtram as bactérias que vêm do aparelho digestivo, detoxificação e metabolismo dos fármacos e também dos falsos neurotransmissores, prevenindo encefalopatia, produção de bile e excreção de bilirrubinas, metabolismo e armazenamento da glicose, lipídios, vitaminas, as sínteses proteicas, né, de fatores de coagulação, tanto da vitamina, dependente de vitamina K, quanto não dependente de vitamina K, manutenção do fluxo sanguíneo portal, né, que o fígado, numa consistência dele normal, ele é macio, ele permite a perfusão a passagem do sangue portal, né, e também, nos casos de um paciente que tem uma hepatopatia crônica ou um fígado endurecido, que tem uma vasodilatação do território esplênico, ocorre o aumento do acionamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona e formação daquela síndrome hepatorrenal, uma vasoconstrição do rim, e quando o fígado não funciona, o rim também funcionalmente não funciona, e por isso que a gente vê nesses casos da disfunção hepática, o rim também, o aumento da creatinina e a a disfunção renal. E depuração do lactato, que vocês já veem claramente que no aumento do lactato naqueles pacientes de insuficiência hepática e sepsis está relacionado com a morte dos pacientes com essa condição. Aquilo que eu falei, né, a mortalidade nas hepatectomias, de uma maneira geral, era 20% nos anos 70. Nos resultados mais modernos, nas hepatectomias maiores, não só nos pacientes gerais, né, todas as hepatectomias, mas nas hepatectomias maiores, a mortalidade chega a 4,5% a 10%, isso nos melhores centros do mundo, né? Então, são cirurgias muito grandes, né? E essa diminuição, apesar desses altos índices de mortalidade, morbidade, se deve à melhora da técnica cirúrgica, a radiologia intervencionista, que aqui no caso a gente teve a falha, planejamento, manejo perioperatório, que a gente discutiu agora. Então, tudo isso contribui para a diminuição dessa morbimortalidade, né? E o progresso se deu pela compreensão da anatomia cirúrgica do fígado, isso é domínio da anatomia, o refinamento da técnica cirúrgica e a evolução do manejo, né, perioperatório, como nós discutimos aqui, o cirurgião discutindo junto com o clínico e o time multidisciplinar. E isso possibilitou a realização de cirurgias maiores. A cirurgia, uma patectomia maior, seriam aquelas que você resseca 3 ou mais segmentos hepáticos. A ressecção estendida, que resseca 5 segmentos hepáticos. No caso aqui, nós fizemos essa hepatectomia direita com a metade do segmento 4 para fazer o tratamento. Nós ressecamos isso aqui, ó, no caso do tratamento do tumor de Klatskin, além da linfadenectomia. Então, o tumor de Klatskin ele tem essa característica, né? Ele é um tumorzinho pequeno, mal localizado na convergência das vias biliares,
Só que ele tem um problema muito grande. Ele ele, ele é localizado junto à entrada dos vasos no hilo hepático, por exemplo, aqui a artéria hepática, a veia porta. Então, facilmente, esse tumor compromete a circulação hepática, o influxo sanguíneo para o fígado. E outra coisa, ele se estende pela submucosa para a bifurcação secundária da via biliar, como nós observamos. Então, é um tumor que, embora seja o crescimento lento, ele, para fazer a ressecção dele, nós temos que remover grandes volumes de parênquima hepático. Então, o futuro fígado remanescente, que é o que sobra, é geralmente pequeno, então se você não fizer alguma, e comprometido, porque ele está obstruído, esse tumor obstrui as vias biliares, então ele é um fígado disfuncional. Então, é um fígado que, além de pequeno, futuro fígado remanescente, ele é disfuncional e muitas vezes mal drenado, levando a colangite. É um fígado colestático e com colangite. Então, nós podemos ver aqui o tumor aparece nas vias biliares, mas ele compromete a veia porta, a artéria hepática, no caso aqui, um tumorzinho que atrofiou, devido ao comprometimento da via biliar direita, ele atrofiou o hemifígado direito, que era para estar grande, ele atrofiou, isso possibilitou somente que a gente resseque, permaneça esse lado do fígado, então não tem como a gente aproveitar o fígado direito. Então, esse paciente ele chega assim, como esse caso, chegou com 15 bilirrubina lá no serviço. Então, esse paciente jamais deveria ter sido drenado no serviço lá, sem uma programação de qual lado você ia ressecar. Então, é uma sorte esse paciente ter acertado a drenagem do lado esquerdo, que é o lado que o futuro fígado remanescente. Então, esse fígado, e como eu já falei, ele é colestático, ele tem disfunção, ele pode ter um grau de cirrose, ele é uma ressecção maior. Então, é um fígado completamente complicado, né, para você ressecar. Então, a drenagem é feita percutânea, através do fígado, vem através do fígado, passa pelo tumor, vem pelas vias biliares, passa pelo pâncreas, cai na papila e drena o duodeno. Pode ser feito à direita e à esquerda. Você vê que isso compromete, porque a contaminação do duodeno pode ascender e infectar as vias biliares, levando a colangite. Isso quando o médico não leva a injeção pela CPRE, a injeção do contraste ascendente infectado através do tumor para as vias biliares não drenadas. Isso tem um caso aqui que vocês conhecem muito bem, que está aí, a gente discutiu ele, que já foi drenado com abscessos hepáticos múltiplos mais de 6 vezes, e o paciente continua aí sem tratamento definitivo, porque foi drenado errado. Então, esse paciente precisa ser drenado previamente, porque diminui a icterícia, diminui a translocação bacteriana, melhora a função hepática, melhora o estado nutricional, a habilidade regenerativa do fígado, né? E, embora cause infecções, pancreatites, para passagem daquele dreno, disseminação do tumor. Por que dissemina o tumor? Porque na passagem daquele através do fígado, na parede do abdômen, através do fígado e através do tumor, em 5% dos casos, pode disseminar o tumor para dentro da cavidade peritoneal. Mas é mandatória a ressecção cirúrgica antes de qualquer a drenagem biliar, antes de qualquer ressecção cirúrgica. E quando faz colangite, é um fator negativo, independente para a ressecção. Então, se fizer colangite, é um fator negativo importante. A drenagem, isso aqui é comum, que nós vimos aqui no nosso meio, né? A drenagem purulenta, abscessos hepáticos pela drenagem mal drenagem, né? Abscessos múltiplos hepáticos ressecados, um fígado ressecado.
Isso é bastante comum e precisa ter um conhecimento. Os japoneses são os centros que mais tratam, tem mais incidência dessa doença, eles drenam hoje com CPRE, mas eles deixam um cateto nasobiliar, eles deixam um cateto nasobiliar através dessas perinhas, aspirando, e depois eles mandam o paciente tomar essa bile, quando não está infectada, para absorver melhor as gorduras, né? Então, o paciente toma com suco de limão todo o que ele absorve do fígado para melhorar o estado nutricional do paciente. A embolização é fundamental, como eu já falei para vocês, todos os pacientes são embolizados para manter o futuro remanescente em torno de 40. Aqui, no caso, nós tivemos esse tumor aqui que nós operamos aqui no Hospital São Paulo, um tumorzinho pequeno aqui nas veias biliares, dilatando a via biliar direita. Quer dizer, o fígado direito é isso aqui, o, o tumor aqui, e o fígado esquerdo é isso aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Remover tudo isso aqui, deixando só esse fígado, é insuficiente. Então, o que que nós fizemos? Embolizamos o fígado direito. Aqui é o fígado esquerdo que vai crescer. Aqui a veia porta tá embolizada, não está embolizada, foi embolizada toda a via porta direita para jogar o fluxo da veia porta para o lado esquerdo, de modo que esse fígado pequeno, após 6 a 8 semanas, ele se torne grande. Então, você consegue atrofiar o fígado tumoral e crescer o fígado esquerdo. Isso é que é a função da embolização portal. E esse aqui é o fígado, somente o 2 e o 3. Nós deixamos menos do que esse paciente aí, no mesmo caso, mesmo paciente, aqui a veia porta entrando, a artéria hepática, artéria hepática, e o fígado gordinho, porque ele cresceu com a embolização portal do lado direito. Não só a função é importante, mas não só a volumetria, mas a função. Aqui, esse verde de indocianina, que é injetado na veia do paciente, depois de 15 minutos, ele vai sendo excretado na bile. Se ficar mais do que 15 a 20% no sangue, ficar residual no sangue, você não pode operar esse paciente porque ele tem um risco elevado de insuficiência hepática pós-operatória. Você só opera se a retenção do contraste desse verde indocianina no sangue for menor do que 10%. Isso vale para a função hepática nos cirróticos também. E por que que eu sei que ele está funcionando? Só depois que você e emboliza o fígado direito, no caso, e aí só o fígado que está funcionando, que é o fígado esquerdo, é que está excretando esse verde de niacinina. Então, esse que está, o futuro fígado remanescente é que está funcionando. Outra possibilidade a cintigrafia com mebrofenina, que no caso aqui, o fígado não está, ele está captando pouco no fígado, futuro fígado remanescente, mas após a embolização, ele ficou mais claro aqui. Você pode ver que ele está captando mais o contraste. Então, isso mostra que esse valor aqui é um valor confiável em termos de função, não de volume. E o tratamento cirúrgico desse tumor, a gente tem que ressecar com margem, é importante. Eu fui lá na Goia para aprender a operar com esse monstro aqui, que chama Nagino, é a maior personalidade de tratamento do colangiocarcinoma do mundo, e ele manda fazer a ressecção em bloco das vias biliares, da vesícula biliar, linfadenectomia e a derivação Y de Roux. E ressecção do segmento 1 e hepatectomia. Então, nesses tumores, que é o caso desse paciente, né, nós fizemos essa técnica aqui, ressecção do fígado direito, mantendo o 4, mas nós ressecamos essa parte aqui do 4, que é junto com o 1 também.
que é essa técnica aqui, exatamente essa técnica aqui, que é o desenho dele, nós ressecamos e mantivemos o 4A e ressecamos parte do 4B aqui, porque era circunferencialmente em volta da via biliar. É isso aqui. 4A mantido, o 4B foi retirado. Que é isso aqui. O 4B foi removido, o 4A ficou com o paciente. Nesse caso aqui é outro caso, nós fizemos a anastomose da veia porta, porque estava comprometida, nós tiramos a veia porta e reanastomosamos aqui. E aqui a artéria hepática. E vou deixar as margens cirúrgicas, aqui é outro tumor, tá aqui é um tumorzinho pequeno, olha, com a drenagem transtumoral, e nós deixamos somente o 2, 3. Olha aqui o tamanhozinho do fígado que ficou. Esse aqui evoluiu muito bem, ó, aqui a via biliar, a veia porta e a artéria hepática, e nós fizemos a drenagem aqui. O paciente evoluiu muito bem, também foi embolizado. Finalmente, essa parte inicial, pessoal, que eu estou falando de técnica, existe o tratamento do transplante hepático. A Mayo Clínica fez para pacientes com colangioesclerosantes um protocolo de transplante hepático para colangiocarcinoma. E ele fazia químio, rádio, braquiterapia, depois fazia uma laparotomia exploradora e teve uma sobrevida em 5 anos de 82%. Nós sabemos que no melhor serviço de ressecção cirúrgica, que é lá no Japão, tem em torno de em 5 anos, tem em torno de 70% de sobrevida. Então, o transplante foi melhor do que o. Só que aqui é para colangite esclerosante, que o prognóstico é bem melhor, os tumores são bem menores. Então, mas depois não se mantiveram os resultados. Olha, 3 e 5 anos foi 63, 46 e 22%, né? Só que assim, o que está sendo publicado, até um pouco mais recente, que existe um argumento para trocar o paradigma, para trocar o transplante ao invés de operar esse paciente, transplantar. Eles fizeram esses resultados aqui, olha, 41 pacientes transplantados em comparação a 191 pacientes ressecados, a sobrevida é muito melhor nos pacientes transplantados. Quando eles compararam aqueles transplantados, mesmo 41, com 57 bem pequenos, menores de 3 centímetros, também houve a diferença. Eles publicaram isso em 2017, no Annals of Surgery, na melhor revista cirúrgica, e duvidaram se o tratamento é cirúrgico ou ressecção, mas eles tiveram azar que o Nagino, que é aquele que é o papa do colangiocarcinoma, ele foi o editor. Então, ele detonou, né? Ele disse, olha, meus resultados com esses casos que vocês ressecaram R0 e que morreram todos em 80 meses, o meu é 67% em 5 anos. Então, vocês precisam aprender a operar, não transplantar. Ele falou desse jeito mesmo. Então, nessa primeira parte, o tumor de Klatskin, que é uma doença infrequente, difícil tratamento, apresentando prognóstico reservado, e o seu tratamento desafia a capacidade e a qualidade operacional dos serviços médicos e cirurgiões hepatobiropancreáticos do mundo todo, né? E o estágio da doença e a ressecção cirúrgica ainda são os principais fatores relacionados com o prognóstico, né? E o transplante hepático se constitui uma modalidade terapêutica promissora, embora suas indicações ainda são bastante restritas. Bem, pessoal, essa primeira parte, essa aqui eu nem vou passar, que é o videozinho da cirurgia que a gente fez, que é aquela parte que vocês já mostraram, as ressecções cirúrgicas desse caso, que ficou fígado bastante pequeno, remanescente, 30% de fígado remanescente, então ficou um fígado, embora ele tenha aparência normal, mas é um fígado que eu acho que ele evoluiu com small for size mesmo. Aqui é outro caso que a gente fez, não vou mostrar porque não tem interesse aqui para a região. Então, aqui,
eu falei as principais complicações pós-hepatectomias maiores, pessoal. As hemorragias pós-hepatectomias, a insuficiência hepática pós-hepatectomia e a fístula biliar pós-hepatectomia. Eu vou falar bem rápido as hemorragias, né? Os principais causas de morte eram os sangramentos. Hoje, a gente domina bastante as técnicas de desenvolvimento de técnicas de hepatectomia, juntamente com os anestesistas. Nós fazemos todas as transecções hepáticas com o fígado em exclusão vascular, nós fazemos o clampeamento do influxo hepático, de todo o sangue que vai para o fígado, é feito clampeamento. Nós pedimos para o anestesista manter a pressão venosa central em torno de, abaixo de 5, mas em torno de 0 a 1 é o melhor, justamente para as veias hepáticas de drenagem. As veias hepáticas não ficam colabadas, elas não ficam sangrando. Então, isso já diminuiu bastante o risco de sangramento intraoperatório. E as técnicas do transplante também facilitam a nossa técnica das ressecções cirúrgicas de hepatectomia. Mortalidade nas hepatectomias, o sangramento ainda é alta, os desfechos, quando você transfunde, sangra e transfunde, nós já sabemos que os desfechos oncológicos são piores, as recidivas tardiamente, as sobrevidas livre de doenças, sobrevida geral, são piores nos pacientes que têm mais sangramento, que têm mais transfusão. E os fatores de risco são esses que a gente conhece: hepatectomias maiores, tumores volumosos, doença hepática crônica, o hepatocarcinoma, o colangiocarcinoma, são todos fatores associados com sangramento maiores. Com uma superfície de corte grande, né, que é, no caso aqui, a hepatectomia, a margem cruenta, que a gente secciona muito, liga bastante vasos, é a principal causa de sangramento. A veia cava, né, que a gente liga todos esses vasinhos que drenam o fígado para a veia cava. Isso aqui, o transplante facilita, o conhecimento do transplante que a gente teve facilita bastante no intraoperatório. Sangramentos arteriais são menores, veia hepática, portais. E esse é o critério já pelo o Grupo Internacional de Estudo da Cirurgia Hepática definiu o que é uma hemorragia pós-hepatectomia, né? Queda de HB, mais do que 3 gramas por decilitro, em relação a, a base no pós-operatório imediato, a transfusão de concentrado de glóbulos por queda do HB, como foi esse caso, e a reintervenção, reoperação para controle de sangramento. Tudo isso aqui é uma hemorragia pós-hepatectomia. Então, a gente pode diagnosticar, também foi discutido, a Fernanda discutiu, né, a hemoglobina do dreno maior do que 3 gramas no compartimento de drenagem, ou os exames de imagem mostrando coleção hemática ou até aquele blushing lá, sangramento ativo do contraste. Eles classificam a hemorragia em 3 graus, né? O grau A, que é a transfusão até 2 concentrados, grau B, transfusão de mais de 2 concentrados sem intervenção, e o grau C, a necessidade de intervenção, embolização ou reoperação. Aí eu vou falar aqui que isso aqui é bem clássico, esse artigo, publicado no Hepatobilipancreatoscope. Opa, aqui. O grau A, ele não tem sintomas clínicos, é aquele hemoglobina que cai, mas não tem sintomas, não prolonga a internação do paciente, não tem risco para o paciente de morte, a condição clínica não é prejudicada. O grau B, a condição clínica é prejudicada, pode causar hipertensão, taquicardia, pode necessitar de um tratamento intervencionista e geralmente ele toma mais de 2 concentrados de glóbulos.
E o grau C é aquele de risco de sangramento, né, risco de vida, que o paciente tem que se submeter a tratamento cirúrgico ou embolização de urgência. Ele fica, devido a essa condição, ele pode ter complicações, fica mais tempo no internado e pode ser até fatal o risco. Então, essas classificações mais didáticas. Aqui é o que que eu acabei de falar. E o que a gente tem que falar mesmo é insuficiência hepática pós-hepatectomia, né? É a deterioração da capacidade do fígado de manter as funções de síntese, excreção e detoxificação no pós-operatório de uma hepatectomia geralmente maior. É a complicação mais temida, é a causa principal de morte nos pacientes pós-hepatectomia. Esse trabalho de 2015 aqui mostrou que 70% dos óbitos pós-hepatectomia apresentavam critérios de falha, é, liver fail pós-hepatectomia. 70%. Então, é bastante associado à mortalidade. Nós já vimos aqui, mortalidade elevada, risco em hepatectomias maiores. Então, aqui, ela se caracteriza por tudo isso que esse paciente teve: icterícia não obstrutiva, retenção hídrica, um quadro sepsis a gente não comprovou, mas certamente o Flávio até questionou a evolução, mas se esse paciente evolui mais cronicamente ou subcronicamente, fatalmente ele evoluiria com sepsis, infecção pulmonar e morte. Coagulopatia, hiperlactatemia, encefalopatia. Então, isso aqui foi o que esse paciente teve, né? Todos essas características. E quais são os fatores associados? Eu deixei marcados aqui os riscos do nosso paciente. Idade maior do que 65, tumor de Klatskin, hepatectomia maior, reconstrução vascular, hiperbilirrubinemia, colangite prévia, sangramento intraoperatório, transfusão, complicações graves no pós-operatório. Então, além disso, o hepatocarcinoma, obesidade, hepatopatia crônica, hipertensão, diabetes, quimioterapia. Então, é um paciente realmente crítico, né? Além do quadro de ressecção e do quadro primário, ele é um conjunto de doenças que, que realmente que levam a esse êxito fatal, né? Mas, voltando aqui para a resposta, né, da Natasha, que eu aconselhei a ela, o volume e a função hepática do futuro fígado remanescente é o melhor aconselho para evitar essa catástrofe que esse paciente teve, né? Então, assim, como é que a gente avalia, né? Como é que a gente define essa pós-hepática liver fail, né? Failure. Os principais critérios, um critério bastante simples, que até envolve um brasileiro, esse aqui é um brasileiro que estudou na França, e ele desenvolveu essa regra dos 50-50, né? O que é o 50-50? É o tempo de protrombina menor do que 50%, ou RNI maior do que 1,7, associada a um aumento da bilirrubina maior do que 2,9. Quando tem esses dois, no quinto pós-operatório, a mortalidade perioperatória ultrapassa 59%. Então, esse aqui é o Silvio Balzan, que está atualmente na Austrália lá, mas ele desenvolveu esse critério bastante simples, mas que a gente avalia no quinto PO, já dá, quando chega no quinto PO, a gente avalia isso aqui, a protombina, tem protombina, bilirrubina, já fica com medo, né? Por que no quinto PO? A bilirrubina, normalmente, ela cresce no pós-operatório, aqui no pós-operatório da ressecção cirúrgica, ele atinge um máximo aqui no terceiro pós-operatório e depois, como eu falei para o Flávio, ele começa a recuperar. Ah, o tempo de protrombina, ele diminui no primeiro, ele tem aqui o nadir aqui no primeiro pós-operatório e começa a recuperar
depois do primeiro pós-operatório. A bilirrubina, né, chega aqui no ápice e depois ela cai. Só que no quinto dia, eles se recuperam, não é para ter um aumento da bilirrubina e uma queda do tempo de protrombina, o RNI, no quinto pós-operatório. Se tiver, é porque o fígado não está evoluindo bem. Um outro critério, chama critério de Millen, é mais simples ainda. É a bilirrubina, somente a bilirrubina, mais do que 7 miligramas por decilitro. É o principal fator preditor de mortalidade em pacientes sem hepatopatia. Isso é um estudo de vários centros dos Estados Unidos e da Itália, no MD Anderson, esse aqui é um colega nosso. Ele observou que só esse fator, bilirrubina maior do que 7, e avaliando aqui na curva ROC, a área sobre a curva ROC, é o principal fator associado com a mortalidade em pacientes sem hepatopatia. Olha aqui a curva ROC, quase 98%, é quase 100% de sensibilidade e especificidade somados. Então, é um critério muito bom quando a bilirrubina chega a 7 miligramas por decilitro. Não queira que seu paciente chegue nisso no pós-operatório. E existe um terceiro, que é uma mistura, que é também o Grupo Internacional de Estudo do Fígado, que ele avalia as funções de síntese, detoxificação, excretoras do fígado, a hiperbilirubinemia, a hipobilinemia, tempo de protrombina, RNI, elevação do lactato, tudo ele avalia, né? Mas, no final, naqueles pacientes que têm os valores normais pré-operatórios, eles observam aumento do RNI e hiperbilirrubinemia, e um aumento do RNI naqueles que estavam alterados anormais pré-operatórios, ele observou o aumento. Não é bem assim fácil de memorizar, então não é tão usado como aqueles mais simples, né? Então, ele faz uma graduação do grau do tipo de insuficiência hepática, né? Então, o grau A é alterações laboratoriais simples. Grau B, aqueles que precisam de um tratamento mais invasivo. E o grau C é aqueles que necessitam de terapia intensiva, como aqueles que o caso que nós discutimos. Então, no nosso caso, é um grau C. Né? O grau A, o RNI baixo, sem encefalopatia, a diurese ainda é boa, sem uremia, saturação boa. O grau B, RNI entre 1,5 e 2, pode ser feito plasma, Fernando, albuminos, diuréticos, pode ter ascite. E o grau C é aqueles que têm ventilação mecânica, TX de resgate, RNI alargado, ascite, hipoglicemia persistente, é os mais complexos, né? Bem, pessoal, prevenção é a principal causa, a volumetria hepática, né? O que é mais importante aqui é o cálculo do futuro fígado remanescente, que deve ser acima de 40% nesses casos. Novamente, o aumento do futuro fígado remanescente. Eu posso também, pessoal, fazer esse ALPS. O que é um ALPS? É uma técnica que eu ligo a veia hepática e transecciono o fígado na primeira cirurgia. Isso faz com que o crescimento do fígado aconteça em 1 a 2 semanas, diferente daquele que leva 1 a 2 meses. Então, eu posso utilizar esse ALPS. Ou também obstruir não só a veia porta, mas também a veia de drenagem hepática, que chama-se deprivação venosa hepática. Isso faz com que o fígado remanescente cresça muito mais rápido. São técnicas intervencionistas que nós utilizamos para o fígado crescer mais rápido, tá certo? É, o,
manejo da insuficiência hepática aguda e disfunção orgânica, né? O suporte para disfunção orgânica, identificar e tratar as causas tratáveis, que a gente já discutiu com vocês, né? Expansão volêmica, cuidados com inotrópicos, né? Você não pode fazer muito drogas vasoativas, porque pode isquemiar o fígado. A hemodiálise, né? Que a gente discutiu, se recomenda contínua. A hidratação isso aqui vocês já conhecem muito mais, vigilância para não ter sangramento cerebral, principalmente os pacientes transplantados, controle da amônia. Aqui que a gente fez isso aqui, né, ultrassom para ver se tem biloma, é, culturas, infecções, ver se tem trombose vascular, nós fizemos os Dopplers, né, para ver se não tinha necessidade de fazer trombectomia, ou esse aqui que a gente não dispõe, que é o MARS, né, que é a, a parte de filtração sanguínea constante, com a absorção de proteínas e substâncias tóxicas do sangue. Também não tem essa, eu queria também, vocês sabem muito mais do que eu, não sei se é tão comprovado o resultado, embora seja utilizado, né? É uma ideia promissora, mas não tem dados sólidos na literatura sobre sua resposta. Aí eu queria terminar, para terminar, né, o conceito do small for size, né, que é o fluxo portal elevado e massa hepática reduzida, leva a uma lesão endotelial sinusoidal hepática, congestão hepática, perda da barreira, desregulação do fluxo arterial hepático, né? E isso no consenso 2023, causa uma síndrome clínica causada por enxerto hepático parcial, que é pequeno demais para demandas do receptor na ausência de causas específicas. Nesse caso aqui, eu consigo medir a pressão na veia porta. Se a pressão da veia porta, depois que você fez a cirurgia, deixou o fígado remanescente, for acima de 15, eu consigo ter uma certa certeza de que esse paciente não vai evoluir com essa síndrome small for size. Aí tem aqui os conceitos, esses conceitos aqui, principalmente para aqueles pacientes transplantados, de doador vivo, que é os achados no sétimo PO, a bilirrubina maior do que 5, ou no 14º PO, a bilirrubina maior do que 5 e a CIT, é o grau A. O grau B, no sétimo PO, bilirrubina maior do que 10 ou RNI maior do que 1,6. E no 14º PO, bilirrubina maior do que 5 e a CIT. Mortalidade 9 a 26%. Olha aqui a mortalidade no grau C. Muito alta, né? Se a bilirrubina for maior do que 20 no 14º e no sétimo PO, a bilirrubina maior do que 5. Nosso paciente estava chegando aqui, né? E o RNI maior do que 6. Nós estávamos aqui, ó. Então, nós estamos nesse grau aqui de classificação. As estratégias farmacológicas invasivas e o retransplante, no caso de transplantar. Aqui são os tratamentos clínicos que utilizam a somatostatina, o octreotide, a vasopressina e a terlipressina, todas com a função de diminuir o fluxo esplâncnico. E as estratégias invasivas, ligadura e embolização da artéria esplênica, a esplenectomia e o shunt porto-caval. O transplante pode ser utilizado, aqui o Flávio perguntou, né, no caso do paciente no doador vivo, mas não no paciente com câncer. A fístula biliar, pessoal, os sítios principais são onde você secciona ou na anastomose, estão relacionados com o tamanho da hepatectomia, o sangramento e o tempo cirúrgico, quer dizer, as cirurgias maiores dão mais fístulas, claro. E tem o conceito, né? Aumento da concentração da bilirrubina do dreno, também 3 vezes. Se você tem 3 vezes mais bilirrubina no dreno do que sérica, é um conceito de fístula. Ou
o aumento da bilirrubina no líquido do dreno a partir do terceiro PO. Antes do terceiro PO, a gente não considera, só considera no terceiro PO. Ou então, quando você fez um biloma e você drenou, também é outro conceito de, de uma fístula biliar. Aqui também se classifica em 3 graus. O grau A é aquela com mínima necessidade de manejo, ela fecha sozinho com menos de uma semana. A grau B é a fístula que não fecha em uma semana ou que não que necessita de uma drenagem, e a grau C é aquela que necessita, que tem complicações e necessita de reoperações. Ah, Aqui já estou terminando, falta mais esse slide outro, né? O que que acontece? Aquelas fístulas grau B e grau C, elas estão mais associadas a complicações graves. A grau B tem 93% de complicações graves e a C 100%, e a grau C está associada a 16% de mortalidade. As fístulas de baixo débito se resolvem espontaneamente. Aquelas com mais de 100 ml é um preditor de falha, então você tem que fazer a drenagem, ou a drenagem biliar, PCRE, ou drenagem por radiologia intervencionista. E, finalmente, pessoal, chegamos aqui no final do que eu queria falar, né, no que eu queria concluir, que a redução da morbimortalidade da hepatectomia se deve ao progresso em técnica cirúrgica, métodos de exames de imagem e manejo perioperatório para minimizar a hemorragia, a insuficiência hepática e a fístula biliar. No entanto, quando instaladas, elas frequentemente têm manejo desafiador e necessitam de exames de imagem, atuação multidisciplinar para obter melhores desfechos, né? Que é o que a gente discutiu durante todo esse procedimento. Eu agradeço mais uma vez o convite e parabenizo pela a excelência da discussão e pelo grupo de terapia intensiva, os cuidados da Flávia, da Fernanda, do Flávio, né? E estou à disposição para perguntas e também para outros convites, que será um prazer participar. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo. Eu acho que a gente está um pouquinho no avançar da hora, mas eu fiquei com... Aliás, assim, a aula foi fantástica. Eu acho que é uma aula que realmente merecia ser gravada para a gente rever depois, né? E aí, uma dúvida que eu fiquei, aquele critério que você falou, eu acho que é Mulan, eu não lembro direitinho o nome, mas da bilirrubina acima de 7, é em algum PO? É no Não, PO? Não, é em é, qualquer momento. em qualquer momento. Ele não é diferente do 50-50, que é no quinto. Ele pode ser em qualquer momento, nas primeiras semanas do Desde que o paciente não pós-operatório. tenha uma disfunção prévia, né, à cirurgia. Exato. E outro comentário que quando você falou do LPS, né, quando vocês ligam, né, a porta, enfim, vocês fazem a O cirurgia, ALPS. o ALPS, O ALPS. vocês já fizeram, né, no Hospital São Paulo, eu lembro que eu acho que vocês já fizeram uma ou duas vezes, né, Já fizemos vários ALPS aqui, viu? eu lembro que teve Nós, um que vocês fizeram, aí vocês falaram, daqui 2 semanas vai operar do outro lado, e eu falei, que legal, tá, e agora eu o ALPS entendo por que é, que é feito desse jeito, né? o ALPS, a gente, quando ele tem duas indicações precisas, né? É quando, vamos supor, um tumor de cólon, de intestino, né? Quando ele é irressecável no fígado, ele é irressecável. Aí você faz quimioterapia de conversão para ele se tornar ressecável. Aí ele murcha e temporariamente ele ficou ressecável. Então, naquele momento, eu tenho pouco tempo para transeccionar o fígado e fazer com que o fígado esquerdo cresça, o contralateral cresça. Então, é o ALPS, porque eu secciono o fígado, ligo a veia porta para o tumor, e em 10 dias, 15 dias,
o fígado contralateral cresce e eu consigo operar. Esse que era irressecável. Ou o contrário, ele já estava na iminência da ressecabilidade. Se eu não operasse naquele momento, ele se tornava irressecável. Então, aí eu faço o ALPS. Eu não tenho 2 meses para fazer uma embolização portal, para esperar que o fígado cresça, para esperar 2 meses. Se eu esperar 2 meses, o fígado já se tornou irressecável novamente. Não, mas muito legal, viu? Aprendi muito. Doutora Flávia, você quer fazer algum comentário? Não, acho que a gente está realmente bem adiantado na hora, mas foi excelente, Marcelo. Acho que desde o do caso aí, Natasha, né? Muito obrigada pela apresentação e muito bem conduzido aí tudo, a apresentação. Os comentários do Marcelo durante a apresentação do caso foram muito importantes. Eu sei que não ficaram gravados, mas eles contribuíram muito aí para a gente entender melhor esse processo dentro da nossa unidade. A aula fica disponível no nosso canal do YouTube, com certeza vai ser bastante assistida, porque é muito importante para nós, Marcelo, essas interações com a cirurgia, né? Você é nosso parceiro há muitas décadas já, né, Marcelo, Já, de parceria, mas é muito importante, eu acho, para os nossos residentes enxergarem o que é a cirurgia, né? Enxergarem o que que é o doente que está chegando para nós na UTI, enxergarem por que que o dreno, onde está passando o dreno, o que que foi feito, o que que não foi feito. Então, eu acho que isso elucida muito. A gente vê lá depois o curativo, o dreno, mas não necessariamente conhece os caminhos que levaram aquilo. Então, essas interfaces com a cirurgia são muito bem-vindas para nós. E a gente agradece muito aí a sua disponibilidade por ter estado aqui conosco até essa hora, né? E ter dado essa aula para nós aí, que vai ficar gravada lá e a gente vai assistir com certeza outras vezes. Toda vez que tiver agora uma dúvida, a gente vai lá e assiste aquele trecho da aula lá, para lembrar Não, exatamente o até que a que é que foi drenagem feito. para o CPRE, né? Quando você falou das infecções, né? É, E o contraste, eu falei, eu também aprendi bastante. Falei, não, depois eu tenho que rever essa muito parte. bom. Muito obrigada mesmo pelas contribuições. obrigado. Obrigada Eu que mais uma vez a agradeço. Fernanda, que organiza essas reuniões de mortalidade. A gente tem feito ela com várias disciplinas do hospital e elas têm sido muito ricas, Marcelo. Uma geração grande de aprendizado, então muito obrigada, Fernanda, por perseverar na organização dessas reuniões de mortalidade. São muito importantes para nossas formações, para nosso conhecimento e para a formação dos nossos profissionais. Muito obrigada, gente. Boa noite. Perfeito. Obrigado, Boa obrigado a noite. Tchau, todos. tchau. Prazer. Tchau.